Olá, bom dia, professora. Eu vou apresentar meu trabalho da minha atividade 24, proposta na aula 28, que tem como tema dois olhares sobre a trigonometria do triângulo retângulo ao círculo geométrico. Eu sou o acadêmico Robson Martins de Oliveira, sou acadêmico do Polo de Chapuri, na modalidade EAD do curso de licenciatura em matemática. A disciplina de instrumentação da álgebra e aritmética. A professora é Mara Riquelma da Costa Silva. E eu vou apresentar esse trabalho, que diz assim: a trigonometria nasce da geometria e, ao avançar para o círculo, se transforma em funções que descrevem os fenômenos periódicos. Aqui diz assim, primeiro olhar, triângulo, retângulo, a base, semelhanças de triângulo. Triângulo e retângulos semelhantes possuem as mesmas razões trigonométricas para o mesmo ângulo. Aqui, o triângulo retângulo, aqui a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. As razões trigonométricas. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui, a seguir, a gente tem um exemplo prático. A gente gostaria de saber como a gente iria fazer para medir a altura de uma pirâmide ou de um navio até a costa. Aqui diz, a tangente seria dividida a altura pela distância. A altura e a distância, a base. E aqui seria altura igual a distância vezes a tangente aqui do barco. Que diz assim, usamos um ângulo conhecido e uma distância conhecida para calcular uma medida inacessível. Aqui nessa parte diz assim, o que fala? A transição, a função de Euler. Enrolamos a reta numérica em uma circunferência de raio. Cada número representado pela letra D representa um comprimento percorrido sobre a circunferência. Essa associação é chamada de função de Euler ou função enrolar. No segundo olhar, o círculo trigonométrico, que diz assim, o círculo unitário, raio 1. Para cada número real D, associamos um ponto P no círculo. P igual a cosseno vezes vírgula seno. Aqui. P igual a cosseno, vírgula, seno. Quais são as ideias importantes disso? Os valores de seno e cosseno estão sempre entre -1 e 1. A função se estende para todos os números reais. É periódico. Seno d menos 2x k igual a seno e cosseno d mais 2xk igual a cosseno d, vírgula, onde k pertence a z. Usamos o radiano
que é o comprimento do arco, que é igual ao ângulo. Onde são feitas essas aplicações? Nas ondas sonoras, nos movimentos periódicos e nas marés, e nas funções matemáticas. E qual é a conclusão que nós fazemos de tudo isso? A conclusão que fazemos de tudo isso é que a trigonometria ela tem o objetivo de entender como a trigonometria deixa de ser apenas um estudo de triângulos parado e passa a explicar movimentos que se repetem, como o som ou as ondas do mar. Então, o triângulo retângulo, a lógica aqui é a semelhança de triângulo. Se dois triângulos têm o mesmo ângulo, as proposições entre os lados deles serão a mesma. E daí surge o seno, o cosseno e a tangente. Isso tem uma utilidade prática incrível. A gente consegue medir coisas gigantes ou coisas que a gente não tem acesso, como a altura de uma pirâmide ou a distância de um navio no horizonte. Apenas sabemos o ângulo de visão e a distância do chão. É o que chamamos de geometria aplicada. Mas o conteúdo ele avança para algo mais abstrato que é a transição. Imagina que a gente pega uma reta numérica, aquela linha infinita de números e começa a enrolar ela em volta de um círculo que tem um raio A1. É o que chamamos de a função de Euler, ou função enrolar. Nesse momento, cada número da reta passa a ser um ponto específico dentro desse círculo. Isso nos leva ao segundo olhar, que é o círculo trigonométrico. Aqui a trigonometria ganha, digamos assim, uns superpoderes. Tipo assim, no círculo unitário, qualquer número que a gente escolheu na reta, o ponto onde ele cai no círculo nos dá o cosseno da coordenada x, aqui, e o seno na coordenada y. E o que tem de tão especial nisso? Primeiro, os valores nunca passam de 1 e nem ficam menores que menos 1, porque o círculo é limitado. Segundo, como o círculo é apenas uma volta completa, as funções se tornam periódicas ou elas se repetem a cada 2π. E por fim, aqui a gente começa a usar os radianos, como falei aqui, onde o tamanho do arco é o próprio ângulo e onde a gente vê isso na nossa vida, onde a gente vê isso na vida real. Em todo lugar que existe ciclo, o som que não falei aqui, ondas sonoras, o som que a gente ouve quando viaja, as que segue esse padrão, as marés que sobe e desce, ou o pêndulo, ou o balanço de um pêndulo. Tudo isso é descrito por essas funções que nasceram no triângulo, mas cresceram no círculo. Então, assim, para fechar essa evolução do triângulo para o círculo, não serve só para a escola. Ela é a base para o estudo de números complexos. Para a computação gráfica, quando queremos rotacionar um projeto em 3D, e para diversas transformações na engenharia. Bom, essa é a minha conclusão sobre esse trabalho, professor. Eu tentei fazer uma conclusão mais alongada, mais aprofundada, para ver se dá uma geral aqui na explicação, se possa ser que tenha ficado mais claro do que falando sobre cada um. Espero que a professora tenha entendido e que tenha atendido também a proposta da atividade. Eu quero agradecer e em breve eu vou apresentar minha próxima atividade.